boa noite aí para todo mundo. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para você como está o meu áudio. Todo mundo está conseguindo escutar bem aí? Sem ruídos e interferências? Tá dando uma interferência, professor. Tá travando, né? Isso. Me avisem aí agora se deu uma melhorada. Se não tiver dado, aí estamos ferrados. Agora tá ok. Tá. No decorrer da aula, se travar, ficar picotado ou ficar mudo, vocês me avisam aí no chat, tá? Beleza. A aula de hoje, a gente vai já comentar aí, tá? O conteúdo que vamos falar hoje, que é entalpia. Mas antes disso, eu só queria lembrar para vocês, quem está aqui presente, que eu postei ontem, foi antes de ontem, uma aula sobre ratificando aquela relação entre delta H e delta U para um processo químico, para uma reação. E aí ontem eu postei uma atividadezinha, duas questões simples, trabalhando com isso, trabalhando com essa relação entre delta H e delta U, e trabalhando também com a relação entre entalpia, né? Coloquei lá uma reaçãozinha simples e pedi para vocês verificarem quem que tinha maior entalpia, se era o produto ou o reagente, certo? Então, eu postei lá, para quem não fez ainda, ou para quem não está sabendo, não recebeu notificação, espero que vocês dêem uma olhada rápida lá, façam e me enviem para mim depois estar dando uma olhada, tá? E lá também eu avisei que no final do nosso conteúdo de termoquímica tem a lista de exercícios, normal, padrão. Mas eu tô postando esses exercícios ao longo das aulas aí para não ficar uma coisa monótona. Só aula, 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 aula. E aí lá no final vem um exercício. Então eu decidi fazer exercícios aí paralelos ao longo das aulas para vocês irem trabalhando e irem treinando também. Tá? Então, por isso que eu fiz isso. Agora vamos para a aula de hoje. Pessoal, é o seguinte. Na aula de hoje, nós vamos estudar um assunto chamado entalpia padrão de formação e vamos estudar também entalpia de reação, tá? Então, vamos estudar essas duas coisas aqui hoje, beleza? Porque é o seguinte, é, existe, é, existe as medidas de entalpia para os processos químicos, né, que acontecem. Essas medidas, elas podem ser feitas, inclusive, em um calorímetro, tá? Um calorímetro a pressão constante. E aí você vai medir a entalpia. A gente vai ver lá na frente, tá? Que existe esses aparelhos que conseguem medir a entalpia de um processo, que é o calorímetro, tá? No entanto, existe também muitas entalpias, muitas variações de entalpias que são padronizadas, certo? A gente tem uma certa convenção, tá? A gente estabelece o valor de uma certa entalpia e aí calcula as outras entalpias em relação a esse valor padrão, tá? E aí vocês vão verificar em muitos livros ou em handbooks, que são os bancos de dados, vocês vão verificar que existe uma tabela chamada tabelas de dados termodinâmicos ou tabela de dados físico-químicos. E aí nessas tabelas existe geralmente o delta G de reação, que é energia livre de reação, que é uma coisa que vocês vão estudar lá em físico-química. Existe a entropia de reação, que vocês vão estudar também lá em físico-química, entropia padrão de reação, ou entropia padrão de cada substância, na verdade. Existe outras tabelas que têm dados eletroquímicos, que são os potenciais padrões de reação ou de célula, potencial padrão da lado eletroquímica. E também existe uma grandeza chamada entalpia de formação, ou entalpia padrão de formação, para uma série de átomos e moléculas. Nessas tabelas existem, tá?
Então, nós vamos estudar hoje como que é medido, como que é parametrizado essas entalpias padrões de formação, tá? E aí, por fim, a gente vai aplicar essas entalpias padrões de formação para calcular as entalpias de reação, tendo essas entalpias padrão de formação. Então, essas entalpias padrão de formação, eles são dados termodinâmicos que são fornecidos para a gente através de tabelas, tá? Só que a gente vai entender como que esses dados são gerados, tá? Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Certo, então vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela o delta, né? Só um minuto. Vocês estão vendo, tá aparecendo na tela de vocês a definição de delta H de formação. Então já já a gente vai estudar especificamente isso, certo? Só para já adiantar para vocês, né? Então tá aqui, ó, delta H. Então a gente está falando de uma variação de entalpia. Esse F quer dizer formação, tá? E esse grauzinho aqui em cima quer dizer que essa entalpia ela foi medida sob condições padrões, ou condição padrão, que a gente vai ver já já também o que condição padrão é essa, beleza? Então, a variação de entalpia, ou a gente lê esse símbolo aí como sendo ΔH de formação, tá? Então, ΔH de formação, para uma determinada substância, ele representa o quê? Representa a variação de entalpia de uma reação que produz um mol do composto a partir de seus elementos, estando todas as substâncias em seus estados padrões, tá? Então, o que a entalpia de formação representa para a gente? Representa o quê? A variação de entalpia para uma determinada reação na qual eu vou produzir um mol de um composto a partir dos seus elementos, estando todas as substâncias nos seus estados padrões. Então, no caso, para simplificar a nossa vida, eu vou formar um mol de um composto a partir dos elementos fundamentais. Tá? Então, por exemplo, se eu for falar da entalpia de formação da água, a água é o quê? H2O. Então tá lá, um mol do composto, H2O. Mas para me formar água, eu tenho que levar em consideração quem? Os elementos que formam a água. Então seria o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então eu estou falando assim de maneira bem genérica. Quando eu colocar aqui os exemplos na tela, vocês vão entender o que eu estou querendo falar, beleza? Então, na verdade, esse esquema que vai já aparecer na tela de vocês aí, ele vai exemplificar tudo que eu estou querendo falar em relação à entalpia padrão de formação, tá? Porque é o seguinte, ó, se, tá? Então aqui é uma questão de lógica. Se os elementos, aqui é uma reação, tá? Que eu tenho elementos, tá? Aqui no meu reagente, ó, reagente eu tenho os elementos, e aqui no produto eu tenho esses elementos combinando para formar o composto, tá? Então aqui é uma reação química. Nos reagentes eu tenho os elementos, no produto eu tenho o composto, que vai ser formado por esses elementos. Se os meus elementos aqui dos reagentes, eles estiverem no estado padrão, e o meu produto estiver no estado padrão, e houver formação de um mol de produto, então presta atenção, tem que haver formação de um mol de produto. Ou seja, se eu partir dos elementos no estado padrão, tá? Eu partir dos elementos no estado padrão e formar um mol de composto também no estado padrão, a entalpia dessa reação, ela é chamada de entalpia padrão de formação, tá? Ou seja, essa reação aqui, ela tem uma entalpia. Então, se todos os requisitos aqui dessa reação forem cumpridos, ou seja, eu tiver elementos no reagente, tiver um molde composto no produto, todo mundo tiver no estado padrão, então o ΔH dessa reação, ele não vai ser um ΔH qualquer, ele vai ser um ΔH padrão de formação. Vai ser um ΔH padrão de formação. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver a importância desse ΔH padrão de formação, certo? Outra coisa, já que eu estou falando em estado padrão, vamos caracterizar o estado padrão. Vamos estabelecer aqui o que é estado padrão. Então vamos lá. Primeira coisa, o estado padrão, o elemento ou composto, tá? Ele precisa ter a forma alotrópica e estado físico mais estável, tá? Então essa é a nossa primeira informação, tá? Outra coisa, a temperatura para o estado padrão, ela essa aqui é uma questão polêmica, gente, porque envolve muito, alguns livros, alguns artigos, eles tratam que a temperatura, ela não serve para definição de estado padrão, porque pode existir estado padrão a temperatura de 0 Kelvin não, pode existir um estado padrão para a temperatura de 0 graus Celsius,
e pode existir estado padrão para temperatura de 25 graus Celsius, tá? No entanto, as nossas medidas aqui, como elas serão todas feitas a 25 graus Celsius, a gente vai considerar que o estado padrão aqui para as nossas medidas, eles serão levados em consideração a 25 graus Celsius. Portanto, por isso que apareceu 298,15, tá? Que é a temperatura absoluta, né? A gente soma 25 graus Celsius com 273 para transformar em Kelvin e vai dar 298,15. Então já foi mostrado para a gente aí duas definições de estado padrão, para me caracterizar o estado padrão. Então é forma alotrópica, mais estável, estado físico, mais estável, temperatura tem que ser 298,15 Kelvin e a pressão, no caso se eu estiver trabalhando com gases, ela precisa ser igual a 1 bar, tá? Então a unidade de pressão para medir o estado padrão é 1 bar, tá? E esse bar a gente sabe que ele é aproximadamente igual a 1 atm, tá? Então, alguns livros também tratam o estado padrão como sendo 1 atm. Mas se a gente for rigoroso, a gente sabe que para definir o estado padrão não é 1 atm, é 1 bar, tá? Só que aí as pessoas vão dizer, professor, mas 1 bar é aproximadamente igual a 1 atm. Por isso que os livros trazem 1 atm. Beleza, eu concordo. Mas se a gente for seguir o rigor da definição, a pressão tem que ser 1 bar, beleza? Então aqui a gente tem os requisitos básicos pro meu elemento ou pro meu composto ser caracterizado como ele estando no estado padrão, tá? Vocês podem estar com dúvida, é normal, mas já as dúvidas de vocês tendem a ser solucionadas quando a gente tratar mesmo de equações químicas. A gente sai aqui do aspecto genérico, né? Porque aqui está tudo genérico. E a gente for para química mesmo, de fato, tende a ficar mais claro para vocês, beleza? Então vamos lá. Beleza, gente. Então aqui é onde vai entrar uma história da convenção, tá? Ou seja, a gente vai estabelecer alguns parâmetros para essa entalpia padrão de formação, para essa variação de entalpia padrão de formação. Então, é, por convenção, o seguinte, o, a entalpia padrão de formação, tá? Isso aqui convencionou-se, tá? Eu já vou explicar para vocês o contexto disso. Convencionou-se a medir ou determinou-se que a entalpia padrão de formação de qualquer elemento na sua forma mais estável é zero. Então aqui, gente, eu estou falando de elemento, beleza? Eu estou falando de elemento, tá? Então, ΔH de formação de qualquer elemento na sua forma mais estável e ele estando no estado padrão, tá? Então a gente não vai poder fugir desse estado padrão. Então o elemento tem que estar no estado padrão. Convencionou-se que a entalpia desse elemento é igual a zero, tá? Aí alguém vai se perguntar, professor, que história estranha, nem mediu, determinou que aquela entalpia vai ser zero, isso é muito esquisito. Só que vocês vão concordar comigo que existe uma analogia bastante interessante em relação a isso, que é aquela questão da analogia com a altitude, né? Por exemplo, todas as cidades a nível do mar, a gente admite que ela apresenta altitude zero, né? E aí todas as outras altitudes, elas são medidas em relação ao nível do mar, né? Ou seja, a nível do mar, por convenção, a gente admite que a altitude é zero. E aí todas as outras altitudes, elas serão medidas em relação a esse padrão, a esse zero, né? Por exemplo, lá tem o Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que está a nível do mar, praia, todo mundo sabe, altitude zero. Já São Paulo, a gente sabe que ela está, em relação ao nível do mar, ela tá acima, né? Geralmente quando as pessoas estão no litoral de São Paulo, ou estão em São Paulo e querem ir para a praia, eles falam que vão descer a serra. E no litoral eles falam que vão subir a serra. Então a gente consegue subentende que São Paulo está a nível do mar, né? Então, pela figura aí, essa figura inferior esquerda, vocês percebem que São Paulo está a 750 metros em relação ao nível do mar. Então a altitude de São Paulo é esses 750 metros. Então, vocês percebem que a gente tem um padrão, né? E o padrão é o quê? É o nível do mar. Então, para as entalpias, é algo muito parecido. Convencionou-se a chamar os elementos na sua forma mais estável no estado padrão, que convencionou-se a admitir
que esses elementos eles têm entalpia padrão igual a zero. E aí os outros elementos serão medidos em relação a eles, tá? Eles são o padrão, por convenção, tá? Então, do mesmo jeito que eu vou medir as altitudes em relação ao nível do mar, que tem altitude zero, eu vou medir o ΔH padrão de formação de outros compostos a partir desses elementos que possuem estado, que possui ΔH de formação igual a zero, tá? Tem outro exemplo para vocês aí também, que é a questão de andares de um prédio, né? A gente tem o nível ali, o térreo, né? Que é o zero. E aí tem o subsolo, né? Onde tem as garagens, que é -1, -2, -3. E tem os apartamentos superiores, né? Os andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então o térreo, a gente admite que o térreo ali é o nível zero. É o nível zero. E as medidas são baseadas nessa medida relativa, né? Do térreo, que é o zero. Então, para o ΔH de formação, a gente faz isso também, tá? Lá na frente, quando vocês estiverem lá em Físico-Química 3, eu acho, isso, e tiverem também em algumas disciplinas de analítica, que vocês vão estudar métodos eletroquímicos, vocês vão estudar um eletrodo, os eletrodos lá da eletroquímica, né, onde vai percorrer os elétrons, formação de pilha, toda aquela história. E lá existe um eletrodo padrão de hidrogênio. E a medida desse eletrodo padrão de hidrogênio, por convenção, também admite-se que o potencial desse eletrodo padrão de hidrogênio é zero. Então lá é uma coisa muito parecida aqui com as entalpias, tá? Não é que o eletrodo lá mede zero, mas convencionou-se a chamar esse eletrodo padrão de hidrogênio como sendo o zero. E aí todas as outras medidas são feitas em relação a esse eletrodo padrão de hidrogênio que tem a medida zero, tá? Então é como se fosse uma estaca zero. Aí a partir daqui vou fazer as outras medidas. Então com ΔH de formação é bastante semelhante, tá? Aí quando vocês estiverem lá falando assim, vou já ver a tabela de dados termoquímicos aqui atrás do meu livro de química, vou já dar uma olhada. E se vocês estiverem lá olhando, vocês vão ver um monte de entalpia igual a zero. Aí vão pensar, caraca, essa medida foi feita, deu zero. Não. Ali ali a gente tem a questão da conversão, tá? O elemento ali tem que estar na sua forma mais estável, no estado padrão, e aí a gente admite que a entalpia padrão de formação para esse elemento é zero. Já já vou mostrar uma tabela para vocês aí também para gente dar uma olhada nisso, tá? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tô viajando muito? Tá complicado? Tá tranquilo? Tá fácil? Me falem aí. Professor, esse conteúdo a gente consegue também encontrar no livro de princípios de Química? Consegue? Consegue. Consegue. Eu só não vou conseguir te falar agora o capítulo certinho, mas eu posso depois dar uma olhada e botar lá no Classroom. Mas é na parte mesmo lá na parte de termoquímica, tá? Depois eu dou uma olhada no capítulo certinho, mas tem a parte de termoquímica, quando você vai procurar na parte mesmo que vai falar de entalpia, tá? Depois eu posso procurar, mas todo livro de química geral tem isso, tá? Outra coisa, eu vou dar um conselho para vocês, uma coisa que eu fazia muito. Geralmente, eu só não sei se vocês vão ter tempo de fazer o que eu fazia, porque naquela época a gente tinha mais tempo, agora no ensino remoto a gente não tem. Geralmente, eu pegava um livro do ensino médio e estudava isso, rápido, estudava rápido. Aí depois que terminava o livro do ensino médio, eu vinha pro livro do ensino superior, de química geral. E aí já tudo se tornava mais fácil. Assim, naquela época que a gente tinha muito tempo, né? Mas hoje no ensino remoto eu não sei a viabilidade disso. Mas quem tiver tempo é uma boa dica. Beleza? Tranquilo, Francisco? Tranquilo, professor, obrigado. Então vamos lá. Certo. Aí lá no começo dos primeiros slides, vocês escutaram falando de forma alotrópica, forma alotrópica, né? E questão de estabilidade, beleza? A questão da alotropia é uma coisa muito comum na química, tá? E aí a gente vai ver agora como essas diferenças de formas alotrópicas, elas influenciam na nossa entalpia, tá? Então, olhem somente para esse quadrado, para esse gráfico aqui do lado esquerdo, tá? Ó, a Ana Gisele falou que é o capítulo 7 do livro, quinta edição do Atlas, né? Então é isso mesmo, tá? Ó, então agora vocês vão olhar só para esse gráfico que eu estou circulando aí para vocês. Circulando não, que eu estou marcando aí, quadrado para vocês, tá? Aqui a gente tem, ó,
a gente tem um nível de entalpia, ou seja, eu tenho um nível de energia, né? Aqui essa reta aqui, ela mede a minha energia através de nível, né? Só que essa energia quem? É a entalpia, beleza? E aí a gente tem o carbono. Eu tenho o elemento carbono, tá? Porque quando eu estiver tratando aqui dessa entalpia padrão de formação, para ela ser igual a zero, percebe que eu não estou falando de composto ainda, eu estou falando dos elementos, tá? Dos elementos, tá? Então percebe que aqui eu tenho o carbono, onde eu estou marcando aí para vocês na tela, e embaixo também tem o carbono. Só que o carbono na natureza, vocês sabem que ele existe de duas maneiras. Ele existe o carbono na forma de grafite, né? Que é aquele exemplozinho lá da própria caneta, do nosso grafitezinho e tal. E existe o carbono na forma de diamante, que vocês também conhecem, né? Então, a gente tem essas duas formas. E como que é o nome desse fenômeno, professor? Do mesmo elemento químico, mas ele apresentando duas formas diferentes. O nome disso é alotropia, tá? Então, esse carbono, os dois, a relação entre os dois, a gente diz que eles são alótropos, beleza? Eles são o mesmo elemento químico, no entanto, eles estão expostos, eles estão organizados de maneiras diferentes do ponto de vista estrutural. Tá? O diamante é um cristal todo organizado, todo bonitinho. Já o grafite não, ele tem uma organização um pouco mais bagunçada. Inclusive, essa falta de organização do grafite é que permite a propriedade dele, é que confere a ele a propriedade de ser quebradiço, né? A gente pega um grafite e a gente quebra ele muito fácil. O diamante não, já é um cristal bastante rígido, né? Mesmo a gente não pegando no diamante, não conhecendo, mas estudando a gente consegue verificar que ele tem a propriedade física de rigidez bastante interessante. Então, a alotropia é isso. É o mesmo elemento, mas ele é o mesmo elemento, mas que apresenta propriedades diferentes, tá? Apresenta-se estruturalmente diferentes e apresenta propriedades físicas diferentes, tá? Então, quando você analisa o carbono e o diamante, aliás, o grafite e o diamante, você verifica aí no gráfico que o grafite ele é a forma alotrópica mais estável. E no caso, quando o grafite está na forma alotrópica mais estável e ele está no estado padrão, né? Ele está no estado padrão, temperatura de 25 graus e 1 atm, ele vai ter uma entalpia padrão de formação igual a zero, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o grafite, o carbono grafite, ele é a forma alotrópica mais estável, tá? E ele apresenta entalpia de formação igual a zero. E o diamante, professor? O diamante, ele já apresenta uma entalpia de formação, uma entalpia padrão de formação igual a 1,9, tá? Então, deixa eu voltar lá para o slide. Então, vamos lá. Só para a gente entender. Ó. De novo, o estado padrão, a gente está levando em consideração a pressão, né? Que é 1 bar, ou aproximadamente 1 atm. Então, tá aqui, ó, 1 atm. Beleza? A gente está levando em consideração a temperatura de 25 graus Celsius, que é igual a 298,15 Kelvin, está aqui. E aí, aqui é onde vem a coisa importante, ó. E nós estamos considerando a forma alotrópica e estado físico mais estável. Geralmente, gente, o mais estável é o quê? É o mais abundante na natureza. E aí eu ia fazer uma pergunta boba para vocês. Eu ia perguntar, na natureza tem mais o quê? Tem mais diamante ou mais grafite? Né? A gente sabe que tem mais grafite. Por quê? Porque ele é a forma mais estável. E aí ele está presente em mais quantidades da natureza, a abundância é maior. Tá? Então, quando a gente volta lá, ó, quando eu comparo o diamante com o grafite, eu consigo uma explicação. Porque, por convenção, a forma alotrópica mais simples, mais estável, ela sempre, e ela estando no estado padrão, ela vai apresentar a entalpia padrão de formação igual a zero. E no caso, para o carbono diamante e para o carbono grafite, é fácil perceber que é o carbono grafite, que tem a forma alotrópica mais estável, mais abundante. Tá? Então, por isso que o ΔH de formação do grafite, do carbono grafite, é zero. Tá? Agora, nós vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar o caso do oxigênio, tá? Vamos analisar aqui o caso do oxigênio, na direita, tá? O oxigênio, na natureza, ele pode apresentar-se de três modos. Ele pode apresentar-se como oxigênio gasoso, o O2, né? Os elementos O2 combinam-se aí. Pode apresentar-se como ozônio, né? O ozônio, o O3, né? Camada de ozônio, todo mundo já ouviu falar. E podemos ter também o oxigênio atômico, que é somente o O, né? Oxigênio atômico, tá? Dessas três formas na qual o oxigênio se apresenta na natureza para a gente,
O oxigênio gasoso, o O2, é a forma alotrópica mais estável, tá? E mais abundante. Portanto, a ele eu vou atribuir a entalpia padrão de formação igual a zero. Por quê? Porque ele é a forma alotrópica mais estável, mais abundante, tá? Então, desde que esse oxigênio esteja no estado padrão, ou seja, no nível zero, a entalpia padrão de formação do O2 vai ser zero. Aí a do ozônio vai ser 142 e do oxigênio atômico vai ser 249,1. Alguém vai falar assim, professor, estranho, porque o elemento oxigênio, o oxigênio atômico, o O, ele é mais simples do que o O2 gasoso. Beleza, eu concordo. Ele é mais simples. No entanto, quando você vem para a questão da estabilidade, né, porque lá leva em consideração a fórmula alotrópica e a estabilidade. Quando você vem para a questão da estabilidade, você sabe que o O2 ele é mais estável, tá? Por que que é, professor? Porque o O2 ele já formou a ligação química. Então, o oxigênio sozinho, atômico, ele está à procura de outro oxigênio para compartilhar elétrons, para formar o O2 e adquirir estabilidade, né? Aquela questão de teoria do octeto, ligações químicas, né? Já o oxigênio gasoso, o O2, não, esse já está estável, tá? Já está estável, ou seja, é por isso que ele tem uma entalpia de formação igual a zero. Por quê? Porque ele é o elemento, a fórmula trópica aqui do oxigênio mais estável, tá? Então, desde que ele esteja no estado padrão, nós estamos admitindo que ele tem entalpia igual a zero, tá? Outra coisa, tem que ter cuidado, porque, por exemplo, eu posso depois postar para vocês aí algum exercício, algum exemplo, colocando o oxigênio gasoso, o O2, numa temperatura de 300 Kelvin, na pressão de 10 atm. Aí vocês vão olhar, beleza, o oxigênio tem entalpia igual a zero, mas ele tem que estar no estado padrão. Então, se ele está a 300 Kelvin e a 10 atm, isso não caracteriza estado padrão, caracteriza um estado fora do padrão. Mesmo que o elemento seja a forma alotrópica mais comum e estável, mas se ele estiver fora do estado padrão, ele não vai ter entalpia igual a zero. Então vocês precisam ter cuidado com isso. Então é uma aliança de três coisas: estabilidade, forma alotrópica mais comum e questão de estado padrão, tá? Tá tranquilo aí, gente? Conseguiram entender essa parte? Pessoal, aí é o seguinte, ó. Esse slide aqui eu vou pular, tá? Depois eu vou passar o slide para vocês. E aí vocês vão analisar ele direitinho, tá? Mas ele fala a mesma coisa que eu expliquei para o carbono grafite e para o oxigênio. Que aí no caso ele repete, ó, carbono grafite, lá, a figurinha, e aí no caso ele expande, tá? Ele fala do fósforo branco e vermelho e fala do enxofre monoclínico e enxofre rômbico. Então vocês vão pegar esse slide aqui quando eu passar para vocês e vão estudar esse gráficozinho para entender as formas alotrópicas mais estáveis, tá? Para a gente não ficar falando só de oxigênio e carbono. Então eu expandi para o fósforo e para o enxofre. E a explicação é a mesma, beleza? Então depois vocês analisem aí, tem as figurinhas das duas formas alotrópicas, tá? Vocês depois analisem com calma e qualquer dúvida me comunique aí mais na frente, tá? Então vamos continuar aqui, senão a gente não vai conseguir cumprir o nosso horário hoje, beleza? Agora é mostrado para vocês aí, se o slide mostrar, né? Pera aí, deixa ele carregar. Tá. É mostrado para vocês aí, na tela de vocês, está aparecendo aí entalpias de formação padrão, né? Ou entalpia ou padrão de formação, não importa a ordem na qual está a legenda. O que importa é entendermos que aqui trata-se de entalpia padrão de formação. E essa entalpia padrão de formação, ela tem unidade, né? Kilojoule por mol. Então, o joule é a nossa unidade de energia, e como ela é uma propriedade que depende da quantidade, né? Propriedade extensiva, depende da massa, ou do número de mol, ela é uma unidade que tem mol na sua... Ela é uma grandeza que tem mol na sua unidade, né? Então, é kilojoule por mol. A gente já viu naquela questão de ser uma propriedade extensiva, tá? Então é mostrado nessa tabela. E essa tabela tem vários livros, pode ter lá na questão dos bancos de dados, handbook, toda aquela história. E aí é mostrado para vocês várias entalpias de formação, entalpias padrão de formação de várias substâncias, tá? Então vocês veem aqui, ó, lá na tabela estão vendo, ó, cloro, o Cl2 aqui o primeiro, ó, Cl2. Quanto que é a entalpia padrão de formação para o Cl2? É zero. Aí por que, professor, que é zero? Porque o cloro, o Cl2, ele é a forma alotrópica mais comum ou mais estável para o cloro, né? E no caso,
ele estando no estado padrão, ele vai ter entalpia padrão de formação igual a zero. Para o bromo, professor, para o bromo líquido, mesma coisa, tá? O bromo líquido, a entalpia padrão de formação é igual a zero. E aí aqui já aparece uma coisa interessante, ó. Quando você vem para o Br2 gasoso, ou seja, para o bromo gasoso, ele já tem entalpia padrão de mais 30,9. Então aqui você já tem uma diferença, ó. Então quem que tá sendo levado em consideração aqui? O estado físico, tá? Então o estado físico também interfere. Tá lá na própria definição. Também é falado de estado físico, beleza? Então a gente fala o quê? A gente falou de condição padrão, né? E essa condição padrão ela engloba o quê? Temperatura, pressão, forma alotrópica, né? E envolve também estado físico, tá? Então o bromo, ele pode aparecer na forma líquida e na forma gasosa. Só que o, o- a condição padrão, o estado padrão para o bromo é o estado líquido. Por isso que ele apresenta entalpia padrão de formação igual a zero, tá? E aí quando você vem aqui para o iodo, no caso, o iodo é o iodo sólido, que está no estado padrão e apresenta entalpia padrão de formação igual a zero. Aí quando você vem para o iodo gasoso, a gente já tem uma entalpia padrão de formação diferente de zero. Aí aqui já tem um carbono grafite, carbono diamante, que a gente já explicou. Aqui tem um carbono gasoso, né? Tem oxigênio gasoso. O oxigênio gasoso também é um exemplo interessante, porque ele vai aparecer na maioria das equações aí das nossas questões, tá? Então vocês gravem bem. O oxigênio gasoso, ele é a forma mais comum, mais estável, e ele apresenta entalpia padrão de formação igual a zero, tá? Oxigênio gasoso. Então muito cuidado, tá? E aí depois, mais na frente, fala da água, fala do CO2, beleza? Alguém vai falar assim, pode falar assim, professor, por que que a água líquida não tem tal padrão de formação igual a zero? Se ela é uma coisa bem comum e bem abundante, né? Alguém pode falar, professor, por que que a água líquida? Se ela é abundante, ela é estável, ela tem todos os requisitos para ter um tal padrão igual a zero. Mas por que que não é igual a zero? Aí eu quero que vocês me respondam aí, de acordo com o que eu falei na aula de hoje. Bora. E aí, alguém se habilita? E aí, vocês estão conseguindo me escutar? A minha apresentação sumiu aí da tela de vocês, né? Deixa só eu voltar aqui com a internet, gente. Já já a gente eu continuo, porque a minha internet aqui do computador deu uma caída. Só um minuto. Por enquanto, pense aí no que eu tinha perguntado para vocês. Tá, beleza, gente, voltou. Então, certo. Então, voltando aqui às nossas discussões. A gente tá falando de elemento, né? Ou de substâncias simples, substâncias compostas, toda aquela história. Então, a água, apesar da gente ter uma abundância bastante elevada aí, ela não vai apresentar entalpia de formação igual a zero, água líquida, por conta de que a gente está falando da própria definição, né? A definição que ela estabelece para elemento, né? Ou para substância simples, tá? Que é aquela que é formada pelo mesmo elemento, né? No caso, O2. E agora, quando a gente vem para substâncias compostas, formadas por dois elementos químicos diferentes, aquela nossa definição de entalpia padrão de formação não se aplica. Por isso que a água, apesar de ser estável, abundante, toda aquela história toda que a gente sabe, ela não é formada
por elementos, né? Ela não é classificada como uma substância simples ou um elemento, né? Então é por isso que ela não apresenta entalpia padrão de formação igual a zero, beleza? E aí, é, aqui no restante da tabela, a gente tem alguns compostos orgânicos, tem alguns inorgânicos, tá? Que apresentam também a entalpia de formação diferente de zero, tá? Então depois vocês analisem a tabela aí com calma, mas eu queria deixar claro para vocês era essa questão de entender o significado, por que que alguns são zero e por que que outros não são, tá? Então tudo tem a ver com estado padrão, com forma alotrópica estável, estado físico também, tá? Então esses são os fatores que determinam se a gente vai ter uma entalpia padrão de formação igual a zero, beleza? É... Certo. Então agora, nesse slide, o que que a gente vai estudar? Nós iremos estudar a entalpia padrão de formação de alguns compostos, tá? De alguns compostos. Então agora eu não vou mais tratar somente dos elementos, daqueles lá que vão dar igual, que vão ser igual a zero pela nossa convenção. Eu vou tratar agora dos compostos de modo geral, tá? Então agora o seguinte, ó, vocês vão voltar aqui para essa definição, ó, para essa definição aqui, ó, para essa definição, que é a entalpia padrão de formação para todos os elementos de modo geral, para todos os compostos de modo geral. Então, eu vou partir dos elementos, nos reagentes, os elementos no estado padrão, e aí esses elementos vão se combinar para formar um composto, para formar um mol de um composto no estado padrão, e aí o ΔH dessa reação vai ser o ΔH de formação desse composto. Então, aqui a gente vai entender por que que o ΔH de alguns compostos, lá daquela tabela, são diferentes de zero, mas eles têm um valor numérico. A gente vai entender o porquê desse valor numérico. Tá? Então vamos aqui. Certo? Então vamos com calma. Certo, aqui, ó. Então, por exemplo, essa equação aqui, ela representa uma equação termoquímica para uma entalpia padrão de formação. Alguém falar, por quê, professor? Porque percebe, ó, que aqui eu tenho os elementos, ó. Os elementos, eu tenho o H2, eu tenho o enxofre e eu tenho o oxigênio, né, o O2. Os elementos, admitindo que eles estão no estado padrão, eles vão se combinar para formar um mol do composto, que no caso é o ácido sulfúrico líquido, né? Então, se eu tenho os elementos formando um mol de um composto, eles estão no estado padrão, então o ΔH dessa reação não vai ser um ΔH qualquer, vai ser um ΔH padrão de formação. Por que é ΔH padrão? Porque eu estou admitindo que os elementos estão no estado padrão. Por que é de formação? Porque é o ΔH medido para a formação do ácido sulfúrico a partir dos elementos simples, tá? Então vamos lá. O ácido sulfúrico é H2SO4. Então ele é formado por quem? Por H2, hidrogênio. Formado por quem? Por enxofre, o S. E formado por quem? Por oxigênio, né? Então, para mim formar o ácido sulfúrico, eu tenho que partir dos elementos fundamentais: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, quando eu parto dos elementos fundamentais no estado padrão e consigo formar um mol de ácido sulfúrico, quer dizer que essa reação aqui, ela é a minha reação que descreve a formação do ácido sulfúrico. E a entalpia medida para essa reação aqui é a entalpia padrão de formação do ácido sulfúrico. E aí, no nosso exemplo aqui, ela é igual a 813, ela é igual a menos 813 kJ por mol, né? Então, vamos aqui para outro exemplo, ó. Outro exemplo, tá? É a formação desse álcool, tá? O C2 aqui, ó. C2H5OH, o famoso álcool etílico, né? Ou etanol, tá? Então, o etanol, como que ele é formado? Ele é formado a partir do carbono, a partir do hidrogênio e a partir do oxigênio. Aí vocês já vão lembrar. Por que que ele não é formado pelo carbono diamante? Porque eu tinha falado para vocês, ele é formado pelos elementos no seu estado padrão, tá? E na sua forma alotrópica mais comum. Então, por isso que é o carbono grafite. E aqui o hidrogênio também, que está na sua forma no estado padrão, e tem o oxigênio. Então, quando eu junto carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles combinam-se para formar um mol de ácido de etanol, então essa reação aqui é a reação da formação de um mol
de etanol. Então, a entalpia medida para essa reação aqui é a entalpia padrão de formação do etanol, que ela é igual a menos 277,5 kJ por mol, tá? Então, aqui, agora é a hora que vocês vão trabalhar, tá? Vamos ver. Aqui é a questão das pegadinhas. Eu queria que vocês me explicassem por que tá certo ou se está errado aqui as nossas seguintes equações aqui relacionadas com entalpia padrão de formação, tá? Então, lembrando, eu tenho que pegar os elementos no estado mais simples, fórmula trópica comum, e formar um mol do composto, né? E aí essa reação ela vai ser uma reação característica de formação de um composto, tá? Então vamos lá. Me falem a letra A. Se essa reação aqui, ela descreve a entalpia padrão de formação do gás carbônico, sim ou não? Eu acho que não, professor. Por quê? Porque o diamante já é uma estrutura formada. Beleza, é não, tá? É não e a resposta é quase isso. A questão aqui do diamante é porque, beleza, o diamante é uma estrutura formada e o carbono grafite também. Mas a única diferença aqui é que os elementos eles têm que estar na sua forma mais estável e na sua forma alotrópica mais comum, mais abundante, tá? E aí quando a gente compara o carbono com o diamante, qual que é a forma alotrópica mais comum, mais abundante? É o grafite. Então essa equação aqui ela não descreve a entalpia padrão de formação do CO2. Por quê? Porque no lugar do carbono diamante tinha que ter o carbono grafite. Beleza? Tranquilo aí para todo mundo? Tá. Agora a letra B. Me digam aí qual o problema da letra B. Se ela está correta ou está errada, para descrever a entalpia padrão de formação. Então, só antes de vocês responderem, ó. Porque no caso, para mim medir a entalpia padrão de formação de um composto, tá? De um composto simples, já tem aquela questão da conversão, né? Que ele está sendo estável, vai ser zero, beleza. Agora, de um composto, né? De um composto, ele tem que ter essas regras. A própria equação química ela tem que estar escrita corretamente. Senão, todo meu estudo, meus cálculos, eles estarão errados. Tá? Então, por que eu estou colocando esse slide aqui para vocês? Que eu quero que vocês entendam que existe essa regra para montar a equação química para uma entalpia de formação. Não é escrever de qualquer jeito e achar que aquela equação representa a entalpia de formação. Não. A equação tem que estar escrita de acordo para o dado termoquímico ter significado, tá? Porque se eu escrevo qualquer equação, o dado termoquímico que vem do lado da equação, ele tem significado físico nenhum, nem químico, tá? Então a minha equação química tem que estar escrita corretamente. Me falem qual o problema dessa equação da letra B aí. Beleza, a Ana Gisele já respondeu. Ela falou que só pode formar um mol, né? Só pode formar um mol do composto no produto, né? E aí aqui no nosso caso, tá formando 2 mols de NH3. Então, o problema está aqui, ó, tá? Então o problema está nesse 2, beleza? E na letra A o problema está aqui no carbono diamante, tá? Teria que ser carbono grafite, beleza? Agora eu quero ver, vamos aí para a letra C. Me digam qual o problema da letra C. Só tem substância composta. Acho que é Isso, isso. isso, é isso mesmo, tá? Então, para mim trabalhar com entalpia de formação, eu preciso de quê? Eu preciso dos elementos, né? Eu preciso dos elementos.
eu preciso dos elementos, eles estão no estado padrão, e aí esses elementos, eles vão formar um mol, né? Os elementos, eles vão formar um mol de quê? De um composto, né? De um composto, que pode ser quem? CO2, NH3, carbonato de cálcio, tá? Então os elementos, eles vão formar um mol do composto. Mas não é qualquer elemento. O elemento tem que estar no estado padrão, né? E aí a gente tem as definições de estado padrão. E aí a letra C, o problema da letra C é que aqui nos reagentes eu não tenho elemento, como o Márcio falou. Eu tenho composto, né? O óxido de cálcio, né? Composto, e tenho o CO2, gás carbônico, também é o composto. Então aqui, essa equação aqui, ela não descreve uma equação para a entalpia de formação do carbonato de cálcio, porque eu não tenho os elementos, tá? Nos reagentes, eu tenho composto, tá? Então a gente tem esses 3 problemas aí, certo? Então eu coloquei esse slide aí, porque ele é uma espécie de pegadinha, tá? Que assim, com ele a gente consegue verificar as regrinhas, o que pode e o que não pode, tá? Em relação a entalpia, a equação química que descreve a entalpia padrão de formação dos compostos, tá? Agora, de posse dessas informações, nós vamos estudar aqui a questão da entalpia padrão de reação, tá? Vamos estudar a entalpia padrão de reação. Aqui a gente não vai ter tanta novidade, beleza? Não vai ter tanta novidade, vai ser coisas que possivelmente vocês já viram, até acho que nas minhas aulas, não sei. Então, como que eu vou medir a entalpia padrão de uma reação, professor? Então, no geral, como que a gente vai medir? Tem a reação bonitinha, né? Então, estou mostrando para vocês a reação genérica aí, ó. Um elemento A reagindo com o elemento B, formando o elemento C e o elemento D. Na frente dos elementos, tem as letras minúsculas. Essas letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos, tá? Então, o A, coeficiente estequiométrico do meu elemento A, ou do meu composto A. O B, coeficiente estequiométrico do meu elemento B. O C e o D seguem a mesma linhagem, tá? Mesma tendência. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso, professor? Medir a entalpia de uma reação. Para medir a entalpia de uma reação, é fácil demais. Como que é fácil, professor? Vocês vão lá na tabela, aquelas tabelas de entalpia padrão de formação, vão pegar a tabela vão pegar o valor do ΔH de formação de cada elemento, vão organizar esses valores, vão guardar, organizar, e aí vocês vão pegar e fazer uma continha com esses próprios valores tabelados. Aí alguém vai falar assim, professor, então é só pegar na tabela e calcular? É só pegar na tabela e calcular. Então, quando eu estiver trabalhando com entalpia padrão de reação, é só ir lá na tabela, consultar os valores e fazer o cálculo. Não tem segredo. Então, como que faz isso, professor? Então, digamos que eu queira fazer o cálculo da entalpia padrão de reação para essa reação aqui de cima, tá? Então, eu quero ΔH de reação padrão para essa reação aqui. Beleza? Quero fazer o cálculo para ela. Como que faz, professor? É só você pegar o somatório da entalpia dos produtos, é só pegar o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, tá? Então é só isso, é produtos menos reagentes. Eu vou até colocar o símbolo aqui do somatório, não sei se vai sair legal, tá? Não sei se vai sair legal, tá? Então é só você somar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É só consultar na tabela. Outro segredo, não é nem segredo. Cada entalpia de cada reagente, cada produto, precisa ser multiplicado pelo coeficiente estequiométrico, beleza? Então é por isso que aparece, ó, Czinho maiúsculo vezes ΔH de formação do elemento C, mais Dzinho maiúsculo vezes ΔH de formação do elemento D, beleza? Então toda vez que eu quiser calcular a entalpia padrão de uma reação, basta eu consultar na tabela os valores e fazer o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, tá? Então, talvez vocês acharam o começo da aula meio estranho, falando de convenção, de entalpia igual a zero, de alotropia, de
daquela tabela com um monte de número, beleza. Aquilo, a princípio, quando você vê pela primeira vez, não é uma coisa tão familiar, né? Não é uma coisa muito assim que a gente olha e fala, nossa, que fácil, beleza. Só que quando chega aqui, depois de todo esse trabalho de convenção, de admitir a entalpia padrão de informação igual a zero, todo esse trabalho que a gente teve de alguns parâmetros, quando a gente chega aqui, a nossa vida como químico, ela é facilitada. Por quê? Porque o cálculo da entalpia de uma reação química é muito fácil. É só produto menos reagente, menos reagente. E os dados estão disponíveis onde, professor? Lá nas tabelas. É só ir lá consultar as tabelas e fazer o cálculo. Alguém poderia falar assim, beleza, professor, isso para todo mundo no estado padrão, que aí a tabela ela representa a entalpia para todo mundo no estado padrão. E quando estiver fora do padrão? Quando estiver fora do padrão, a gente vai conversar mais na frente, tá? Então, por enquanto, a gente está falando somente de estado padrão, que é como se fosse um estado bem comportado, né? Que está tudo bem organizado, né? Temperatura definida, pressão definida, os compostos lá todos estáveis, todos bonitinhos, né? Então, essa equação aqui, vocês precisam anotar, tirar o print, tirar a foto, fazer qualquer coisa. Ela é a nossa equação que vai nos guiar aí por esse restinho de conteúdo aí de termoquímica, né? Que é a equação fundamental para a gente calcular a entalpia de uma reação, tá? E aqui, na verdade, ela não é nem inédita. Lá, quando a gente começou a falar de entalpia, eu já tinha falado para vocês, né? Que variação de entalpia era entalpia final menos entalpia inicial, né? E aí, numa reação química, quem que é o final? É produto. Quem que é o inicial? É reagente. Então, se é final menos inicial, é produto menos reagente, né? Então, aqui não tem nenhuma novidade, tá? Mas eu estou enfatizando para mostrar para vocês que essa reação aqui, que essa equação, ela é de suma importância aqui para a gente, tá? Então, toda vez que eu postar para vocês lá uma questão com uma reação química e ela estando no estado padrão, e eu pedir para vocês calcular o ΔH, vocês já sabem como é que faz. Consulta o valor na tabela e joga nessa expressão aí, tá? Não tem segredo. Beleza? Ó, aqui embaixo tá inclusive a própria fórmula aí, né? Ela tá mais organizada, lá com o símbolo do somatório, né? Com N, que é os coeficientes estequiométricos, falando do produto do reagente. Então depois vocês vão conferir com calma aí, tá? Aí eu tô enfatizando, ó. Precisamos dos valores de ΔH de formação dos compostos que participam da reação, né? Então, beleza. É fácil fazer o cálculo? É. Só que a gente precisa do ΔH de formação, né? Que é o que eu falei para vocês, que a gente consulta nas tabelas, tá? Outra coisa. Esse ΔH de formação, ele pode ser calculado pelo método, a gente pode utilizar ele calculando através do método direto. Como que é o método direto, professor? É aquele método que a gente vai consultar lá nas tabelas, beleza? Consultar nas tabelas. Alguém fala assim, professor, e se eu estiver calculando a entalpia de uma reação que o elemento não está na tabela? Ou que aquela reação ali tem um elemento que não tem entalpia de formação na tabela? O que eu faço? Aí, meu amigo, você vai ter que usar uma coisa chamada lei de Hess. Você vai ter que combinar várias equações para chegar naquela equação do seu elemento que você está precisando. E aí isso é chamado de método indireto, que a gente vai estudar bastante aqui na nossa disciplina aí, já na próxima semana ou daqui para sábado, não sei, tá? Então tem duas maneiras para calcular o ΔH de uma reação, tá? Usando o método direto, que pega o ΔH de formação dos elementos lá na tabela, e usando o método indireto, que é a lei de Hess, tá? Que a gente vai ver lá na frente, tá? Então hoje, aqui para a gente finalizar a nossa aula, não sei nem se vai dar tempo de falar desse slide para vocês. Para finalizar essa aula, eu vou mostrar para vocês como que faz aqui a questão do método direto, tá? Então, ó, como que faz a questão do método direto? Digamos que eu tenho essa reação aqui, ó. Eu tenho essa reação aqui, ó. Carbono grafite reagindo com O2, formando gás carbônico, tá? Formando gás carbônico. Então, a entalpia padrão de formação aqui para essa reação química, ela é igual a menos 393,5 kJ por mol, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então, essa reação aqui, essa reação química, ela tem essa entalpia padrão de formação, tá? Agora, o que eu faço? Eu quero descobrir a entalpia de formação somente para o meu elemento
CO2, tá? Então, como que eu vou descobrir isso, professor? Eu tenho aqui a entalpia da própria reação, né? Eu tenho aqui a entalpia da própria reação. Eu tenho aqui a definição da entalpia da reação, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, né? Então tá aqui toda a questão. E aí o que eu faço? Eu coloco aqui na fórmula, ó, a entalpia da minha reação, professor, é quanto? 393,5. A entalpia de formação do gás carbônico é quanto? Não sei, é a minha incógnita, é ela que eu estou querendo descobrir. Tá? Então eu estou utilizando aquela mesma questão lá, de produto menos reagente. A entalpia de formação do grafite é zero. A gente sabe, né? É o elemento mais estável, alotrópico. A entalpia de formação do oxigênio é quanto? É zero, né? Então vai ser a entalpia de formação do carbono, do CO2, menos zero mais zero, que é igual a zero. Então a entalpia padrão de formação do CO2 é menos 393,5. Aí alguém vai olhar, professor, mas é a mesma lá da equação. É claro que é a mesma. Por quê? Porque essa equação ela descreve a entalpia de formação do gás carbônico. É meio que uma pegadinha, tá? Eu joguei na fórmula, fiz os cálculos, mas eu sabia que ia chegar no mesmo resultado da própria equação. Por que chegou no mesmo resultado? Porque essa equação que eu estou mostrando na tela de vocês aí, ela é uma equação que descreve a formação do gás carbônico. Por quê? Eu estou partindo dos elementos mais estáveis, que é grafite e oxigênio. Estou formando um mol de CO2 no produto, tá? Então é só para exemplificar para vocês como que é o método direto, tá? É utilizando o próprio entalpia da reação e utilizando os valores tabelados, tá? Certo, aqui eu só foi o finalzinho da resposta, tá? Então, deixa eu ver, deixa eu só voltar. Então, ó, no finalzinho aqui fala pra gente, ó, podemos, né, de fato, calcular a entalpia de reações a partir dos valores tabelados de ΔH de formação. Foi aquilo que eu estava falando anteriormente para vocês, tá? Então, na próxima aula, nos próximos vídeos, eu vou trazer alguma questão envolvendo a aplicação desse método direto, tá? Num exemplo um pouco mais complicado, porque esse aqui do gás carbônico é muito simples, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Se conseguiram entender, gente, essa segunda parte aqui da fórmula para calcular, que é produto menos reagentes, levar em consideração a entalpia padrão de formação, deu para entender essa parte? Beleza, gente. Então eu tô encerrando aqui a aula de hoje, tá? Eu acho que vocês vão ter aula agora, né, de inorgânica, não sei, tá? Então estou encerrando aqui a aula de hoje. Vou tentar postar o mais breve possível a gravação dessa aula para vocês acompanharem com calma. Vou estar postando os slides também. E aí no decorrer do resto dessa semana e já na próxima a gente continua aí com mais conteúdos aí para a gente terminar logo essa parte aqui de termoquímica. Desejar para vocês uma boa noite e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.